Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? De volta aqui para os nossos projetos de aula remotas e voltados para o terceiro ano, nesse caso, voltados também para o Enem. E a gente vai falar hoje sobre funções, noções gerais de funções, tá bom? Vamos estudar hoje, né? Nessa primeira parte. Nós iremos ver conceito de funções e o Enem, interpretação de gráficos. Nesse funções e Enem e o Enem, como é que as funções podem ser cobradas na prova do Enem, como é que elas apareceram, como é que elas podem ser vistas e como é que você pode trabalhar o teu conhecimento nessa parte, tá bom? Na interpretação de gráficos, eu coloquei algumas coisinhas para vocês poderem, comigo aqui, visualizar como é que você consegue responder uma questão só olhando para o gráfico sem muitos problemas, tá bom? Qual o conceito de função? Função é uma parte de um todo chamada relação. E quando a relação é entre dois conjuntos, quando o primeiro conjunto se corresponde ao segundo elemento do conjunto, e essa correspondência é única, quer dizer que você tem um conceito de função. Ou seja, tá bem aqui, ó, é uma relação entre dois conjuntos, de tal maneira que cada elemento do primeiro conjunto ele possui um correspondente no segundo conjunto e esse correspondente é chamado, ele é correspondente único. É uma correspondência biunívoca, vai de um para o outro. Aí é o seguinte, esse conjunto aqui, que eu estou apontando com essa seta verde agora, esse conjunto aqui, ele é chamado de domínio da função, é de onde partem as setas, de onde saem as setas, esse é o domínio da função. Bom, o conjunto das setas estão chegando, esse conjunto aqui, o conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função. Ele é o contradomínio da função, é onde as setas chegam. Agora, quando você pega exatamente os elementos que estão ligados com os elementos de A, por exemplo, aqui nesse exemplo letra A, o menos 3, aqui o menos 1 e o 4, esses elementos fazem parte da imagem de uma função. São conceitos que vocês provavelmente já viram no primeiro ano, né? E conceitos esses também servem para você ter uma noçãozinha básica de conjuntos aqui para o terceiro ano, tá bom? Então eu tenho aqui 3 alternativas, A, B e C, e a pergunta é: qual diagrama representa uma função? Bem, a letra A é função. Para ser função, todos os elementos do primeiro conjunto tem que estar ligado no segundo. Então eu vou deixar aqui mais visível para nós. Deixar mais visível para nós aqui. E aí, todos os elementos do conjunto A estão em B? Sim, estão. O menos 1 está ligado com o menos 3, o 0 está ligado com o menos 1, o 1 está ligado com o menos 1, o 2 está ligado com o 4. Ah, Max, você disse que essa correspondência tem que ser única? Sim. O elemento do primeiro conjunto tem que estar ligado somente uma vez com o elemento do segundo conjunto. Por isso que, por exemplo, a letra C, que é essa aqui, ó, já não é função. Porque você tem o 4, que está ligado aqui no conjunto V, e ele está ligado aqui no conjunto V com dois elementos, com menos 2 e com o menos 1, então já não é função. E aqui na letra B, por que essa relação da letra B não é função? Porque eu tenho aqui o 6 sobrando, ó, tá vendo? 6 sobrando, ele não está ligado com ninguém. E posso sobrar elementos no conjunto B? Pode. Aqui na letra A sobrou 0, sobrou 2. Não pode sobrar elementos no conjunto da onde parte as setas. Beleza? Eu fiz estou falando de algo mais informal para ficar melhor entendimento para vocês nessa parte aqui. Beleza? Após passar esse conceito básico de função, lembrando a vocês que pelo menos não
desde que o Enem é esse modelo, formato que nós temos até esse ano presente, 2020, não se cobra conceito em matemática, assim, conceito que é função, não se cobra isso aí. Se cobra que você saiba ler a questão, interpretar e resolver. Assim, como as funções se comportam na prova do Enem? Como é que elas são cobradas? Como elas aparecem na prova? Aqui, ó. Primeiro elas aparecem na forma de interpretação de gráficos. Você vai ter um gráfico e você vai ter que saber que função corresponde àquele gráfico ali, interpretar aquele gráfico e responder a questão bacana. É isso. Interdisciplinaridade é porque existem questões de funções que envolvem matemática e química, matemática e biologia, matemática e física, enfim, uma série de unidades curriculares que se envolvem numa mesma questão. Por isso é importante você entender que quando você estuda terceiro ano, você tem que estudar na base comum as disciplinas, sempre pensando que você pode interligar umas com as outras. Importante lembrar disso. E quando eu falo relacionando aqui dois ou mais conteúdos da matemática, é porque você pode ter, por exemplo, uma função que é função ligada a logaritmos, uma função logaritmo ligada, por exemplo, a progressão, uma função afim ligada a grandezas, ou uma função ligada a trigonometria, ou seja, vários conteúdos matemáticos que você vai costurando até chegar no desenvolvimento daquela questão. E aí eu tenho algumas funções a ser consideradas. Dessas aí, as 4 primeiras são importantíssimas. A função afim quadrática, cadeira cativa sempre na prova do Enem. A função exponencial e função logarítmica, nem tanto. São funções que cai só uma ou duas questões. E a trigonométrica cai só para você entender a questão de funções circulares. Bom. E como é que funciona a interpretação de questão que eu coloquei para vocês aqui. É uma questão de 2018. A gente vai responder a questão interpretando o gráfico dela. Fala aqui que, de acordo com a OMS, o índice de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Esse ruído com intensidade superior a esse valor começa a incomodar e causar danos no ouvido. Beleza. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro. E aí dá o gráfico para você aí, que fornece esse disparo. Beleza. Aqui é toda a contextualização, gráfico. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção dos ouvidos no último turno do trabalho? E aí como é que faz? Aqui, ó. Você vai olhar, ele quer onde ele passou de 65. Onde foi que ele passou de 65? Você vai olhar só para isso no gráfico. Entre T1 e T2, entre T3, T4 e T5 e finalmente entre T6 e T7. E eu tenho 3 intervalos aí, portanto é necessário colocar a proteção 3 vezes para que eu possa responder a questão de forma correta. Letra D de doce de beterraba com piqui. Horrível, com certeza. E aí essa é uma questão, um exemplo de como é que você pode resolver uma questão. Perceba que eu não fiz cálculo nenhum, apenas você olhou para o gráfico, leu a pergunta que ele queria e resolveu. É da mesma forma. Olha aí, ó. Para garantir a segurança ao dirigir alguns motoristas, para garantir a segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam o dispositivo em carros. Esses carros que alertam quando uma certa velocidade máxima é alcançada. Por exemplo, se você viajar no Guanabara, os ônibus da Guanabara eles possuem um sistema, pelo menos é o que a galera me disse, né? Possui um sistema em que a velocidade é controlada. Nesses novos carros aí que estão saindo no mercado, você tem lá nos controles alguns botões que você controla a velocidade. Então, quando o carro chega na velocidade que você colocou, ele solta um bip ou dá um aviso, enfim, faz alguma espécie de barulho, um aviso para você na tela, dizendo que você chegou na velocidade que você queria. Por quê? Porque aí você evita pegar multas por conta de excesso de velocidade. Essa é a intenção. Tá? Para deixar mais seguro também a viagem. Tá? E aí a questão continua, diz que isso é pré-programado pelo usuário, de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, por exemplo. O gráfico é exibido
é o que se exibe no dispositivo do painel do carro após o final da viagem. E aí é um gráfico que fornece velocidade sobre o tempo. Perceba que eu tenho a velocidade máxima aí, pontilhada, e eu tenho esse gráfico aí que, se eu dividir, por exemplo, ó, eu vou ter 3 funções quadráticas, mas isso é para uma próxima oportunidade. Eu tenho 3 funções quadráticas. E aí, depois disso, eu vou para a pergunta. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem? Então, toda vez que eu ultrapassar, ele vai ser alertado. Então, quantas vezes ele fez isso? Ele ultrapassou uma vez, chegou perto de uma segunda, mas não ultrapassou, e depois ultrapassou uma segunda vez. Então, ele ultrapassou a linha pontilhada 2 vezes. Então, você olha para a questão e em 1 minuto você responde letra B, a resposta correta dela, tá bom? Ficamos por aqui.